Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, meu ouvinte, que alegria estar aqui mais uma vez para o Encontro com a Palavra. Neste programa já estudamos a Bíblia inteira, capítulo por capítulo, e agora estamos estudando versículo por versículo o Sermão do Monte. Estamos aprendendo coisas preciosas para a nossa caminhada de fé. Estamos agora na última parte do estudo desse maravilhoso Sermão do Monte. O final desse ensino de Jesus se apresenta na forma de um convite. No capítulo 7, Jesus atinge um veredito, e nos versículos 13 e 14 ele faz um convite. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você deve estar lembrado que logo no primeiro estudo sobre esse ensino de Jesus, dissemos como ele terminaria. O ensino começou com Jesus desafiando algumas pessoas que estavam entre a multidão para a qual ele estava ministrando. Daquela multidão, Jesus escolheu algumas pessoas para se juntarem a ele no alto de uma montanha para participarem de um ensino que ele daria. Comentamos que quando ele deu esse estudo, dividiu a multidão em dois grupos. No sopé da montanha ficaram aqueles que ainda faziam parte do problema e que talvez sempre fariam parte do problema. No alto da montanha estavam aqueles que sabiam como ser parte da solução e da resposta aos quais Jesus instruía. O contexto e a estratégia envolvendo o ensino do Sermão do Monte, que chamamos de primeiro retiro cristão, desafiou-nos com uma pergunta. Você é parte do problema ou da resposta? Você é parte da solução? Você faz parte da resposta de Jesus? Ou é o que chamo de um ponto de interrogação à procura de respostas para a sua vida? Onde você está? No sopé ou no alto da montanha? O Sermão do Monte foi dado para as pessoas que estavam no alto da montanha. Então, se você respondeu a esta pergunta dizendo que não quer mais ser um ponto de interrogação, que quer ser parte da solução e da resposta de Jesus, que é um crente professo em Jesus, um dos seus seguidores, e que quer ser parte da sua solução e sua resposta, então todo o ensino dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é dirigido a você. Você e eu, que professamos ser seguidores de Jesus, sal da terra e luz do mundo, parte da sua resposta e da sua solução, somos desafiados com um convite maravilhoso. Um convite que o leva a pensar sobre que tipo de solução você é, que tipo de discípulo é você. Esse convite foi feito aos discípulos, não é um convite para a salvação. O convite do versículo 13 não foi feito para a multidão, da qual faziam parte alguns crentes e outros não crentes. Todos os que ouviram este convite eram crentes professos. O convite não tinha nada a ver com ser salvo ou perdido, nem com ser crente ou incrédulo. Mas é assim que ele costuma ser interpretado. Em outras palavras, o convite que Jesus fez no versículo 13 significa: que tipo de solução você é? Existem duas possibilidades. Neste convite, Jesus mostra que existem dois tipos de discípulos professos, os muitos e os poucos. Os muitos acham que existe um jeito fácil de ser solução e respostas, sal e luz, mas jamais se tornam respostas nem soluções. Na verdade, eles não são sal nem luz, apenas dizem que são. Eu acho que se você observar esses muitos que seguem pelo caminho da menor resistência e que acham que existe um jeito fácil de ser a resposta e a solução de Jesus, verá que não é interessante fazer parte do grupo dos muitos. Mas existe o grupo dos poucos, que representam outro tipo de discípulo. Para os poucos, não existe jeito fácil. Os muitos acham que tudo começa com uma porta larga, seguida de uma estrada ampla, mas acabam em destruição. Segundo Jesus, muitos dos que professam ser seus discípulos estão seguindo por essa estrada. Ao mesmo tempo, existem os poucos que sabem que a porta é pequena e a estrada estreita, difícil e que requer disciplina, mas que leva à vida,
O desafio dos versículos 13 e 14 é simplesmente este: você faz parte dos muitos ou dos poucos? Que tipo de discípulo é você? Ouça mais uma vez esse convite com atenção. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A parte seguinte deste convite vai do versículo 15 ao 20, e o seu significado é: você é falso ou verdadeiro? Ninguém precisava dizer a Jesus que haveria muitos que professavam ser discípulos, mas que na verdade não eram discípulos coisa nenhuma, não eram discípulos verdadeiros. Sabe, sempre me impressionou a quantidade de pessoas que gostam de falar para o pastor que existem muitos hipócritas na igreja. Como pastor, eu já conversei com gente que diz: ei, pastor, tem muita gente hipócrita na igreja e é por isso que não tenho o menor interesse em frequentá-la, sabe? Eu tenho vontade de dizer para essa gente: ouçam bem, sou especialista nesse assunto. Ninguém é melhor do que o pastor para saber quem é hipócrita na igreja. Sei que nem todo mundo que professa ser discípulo de Cristo é um discípulo verdadeiro. E Jesus também sabia disso. E como sabia? Nesta parte do convite, Jesus está mostrando que pode haver duas possibilidades. Você pode ser um discípulo verdadeiro ou falso. Por isso, que tipo de discípulo você é? Jesus estava falando com os crentes professos e não para a multidão. O convite não foi dirigido a toda aquela mistura de gente, mas aos crentes professos, aos que estão sentados nos bancos da igreja. Afinal, que tipo de convite é este? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Acho tudo isso impressionante. Jesus apresentou um perfil da igreja e ele não era nada ingênuo. Ele sabia como a igreja seria. O estudo da história da igreja é um desafio de fé. Existem períodos da história da igreja que são sombrios e podem até causar desilusão. Como pôde haver coisas na igreja como a Inquisição, por exemplo? Como puderam fazer aquilo, alegando ser em nome de Jesus Cristo? Nada disso foi novidade para Jesus. O Cristo que foi e que é não se desiludiu com estas coisas. Desde o começo ele disse que seria exatamente assim. Ele falou sobre o falso e o verdadeiro. Portanto, o desafio é este. Duas pessoas no banco da igreja. Qual delas é você? Você é verdadeiro? Pela graça de Deus? Você é verdadeiro ou você é falso? Ouça com atenção o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. A exortação da Bíblia é para que todos nos examinemos. Pela graça de Deus, você é um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro? Você vive a realidade de Cristo em nós? Você tem a aparência de piedade, mas nega o seu poder, parafraseando o apóstolo Paulo? Esse é um desafio que deveria ser encarado por todos nós. O ensino de Jesus sempre foi muito prático. Por exemplo, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Esta é uma lei natural no mundo espiritual. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Você não acha isso interessante? Se pela graça de Deus Cristo vive em você, Ele o converteu, regenerou. Hoje você é nova criação por causa do milagre do novo nascimento pelo qual passou, e assim toda a sua experiência é verdadeira, resultado do milagre de Jesus, e não dos seus esforços nem da sua bondade, mas por causa do que Jesus tem feito na sua vida. Muito bem. Se tudo isso aconteceu e acontece em você, então você é uma árvore boa e dá bons frutos. Esta é uma promessa maravilhosa. Da mesma forma, uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Não dá para falsificar. Tem gente que acha que o melhor caminho é o do fingimento. Isso pode funcionar para algumas pessoas e em alguns lugares, mas não funciona na igreja de Jesus Cristo. Tem gente dentro da igreja que adotou este estilo, mas é fato que existem as árvores boas e as árvores ruins.
Cedo ou tarde você será reconhecido pelos seus frutos. Esta é uma lei da vida. Árvores boas não dão frutos ruins. No final, os seus frutos vão revelar o tipo de árvore que você é. A seguir, temos o seguinte ensino, que é consistente com o ensino do Senhor em outras passagens. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Você está lembrado que no capítulo 15 de João, lemos a mesma exortação para sermos frutíferos? Uma das razões por que Jesus nos mandou sermos frutíferos é porque não existe esse negócio de um discípulo de Jesus não dar frutos. Jesus diz que ele é como a videira e nós, seus ramos, ligados a esta videira. Se um ramo permanece na videira e dá frutos, o Pai o poda para que dê mais frutos. Não existe, portanto, um ramo infrutífero ligado a Jesus. Essa é uma questão muito interessante. Temos que deixar Jesus trabalhar em nossas vidas. Isso significa a poda. E quando estamos ligados a essa videira, ligados a Jesus, Ele tem prazer em fazer isso, para que venhamos dar mais frutos. Eu lembro muito bem de meu pai. Meu pai sempre estava tratando de podar a nossa videira lá em casa. Não era uma videira muito grande, mas era uma videira. E ele estava sempre procurando podar, como chamamos naquela região, podar a parreira de uvas. E quando eu era bem criança, uma das primeiras vezes que vi meu pai podando aquela videira, ou aquela parreira de uvas, eu fiquei um pouco assustado. Mas será que o pai está destruindo toda a videira? Que coisa tremenda, não vamos mais ter uvas, que pena. Mas depois eu entendi, ele explicou. Ele não estava estragando a videira, não estava cortando aleatoriamente, não. Ele estava podando. Estava podando para que, na próxima colheita, fosse muito mais os cachos de uvas naquela videira. Pois é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Quando estamos ligados a Ele, podemos experimentar o Senhor Jesus trabalhando em nós. E o modo como Ele trabalha sempre é para o nosso benefício, sempre é para que venhamos produzir mais e mais. Portanto, terminando o estudo de hoje, eu digo, sinceramente, meu ouvinte, meu desejo é que você seja um ramo ligado à videira, esteja produzindo muitos e muitos frutos para a glória de Deus, e deixe Jesus trabalhar na sua vida. Será sempre para o melhor. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.